Olá, sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa de palestras da nossa querida Mestre de Amor, tanto pelo nosso canal do YouTube, quanto a nossa página no Facebook. Sejamos todos muito bem-vindos. E para ambientalizarmos esse momento, entrarmos um pouquinho mais em sintonia com o nosso Criador, com o nosso irmão, nosso Mestre Jesus, vamos fechar nesse momento os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de esclarecimento, de energização do nosso corpo e nós como espíritos, para que possamos cada vez mais seguir no caminho do bem, seguir no caminho exemplificado por nosso Mestre Jesus e por nossos queridos irmãos espíritos benfeitores. Que os dirigentes da nossa casa, os dirigentes espirituais, o nosso espírito protetor, estejam todos nesse momento abrindo nossos pensamentos, abrindo nossas mentes, para que possamos, de alguma forma, absorver esses ensinamentos que vamos ter nesses momentos. Que a paz de Deus e de Jesus nos fortaleça e esteja conosco. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, nós de muito estamos passando por momentos difíceis, e quando falo de muito, não é de agora, de 2 anos da pandemia, não é de 10 anos, 50 anos, nem de um século passado. Falo de milênios. Milênios desde o tempo do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, naquela época, instruía a tantos e tantos irmãos nossos, mas ele instruía sabendo, com toda a sua sabedoria, que era propícia do seu espírito elevado, do seu espírito de luz, e ia exatamente no ponto em que aqueles nossos irmãos, ou talvez até nós mesmos, estivéssemos lá precisando de ajuda e que às vezes nós nem o sabíamos. Eram tempos difíceis, como eu falei, assim como hoje. Não eram tempos fáceis. Talvez até tempos mais difíceis. Mas que o esclarecimento e que a intenção talvez fossem as mesmas de hoje. Por que eu falo isso? Muitas vezes, muitos irmãos nossos, de acordo com nossa irmã Amélia Rodrigues, no livro A Flores no Caminho, no seu capítulo 13, ela nos traz que muitos desses irmãos que procuravam Jesus, procuravam, seja com o objetivo de o difamar, seja com o objetivo de provar que ele estava errado, seja com o objetivo de deixá-lo em maus lençóis, digamos assim, com o povo daquela época, com as autoridades da época, provando algo ou tentando provar algo de que não tinha nenhuma veracidade. E nosso mestre, nosso irmão maior, Jesus, ele percebia com toda a sua pureza, com todo o seu esplendor, com toda a sua luz, ele percebia a intenção e o íntimo de cada um que se aproximava dele. Nosso mestre Jesus, como eu comentei há pouco, esclarecia não só aquele a quem o procurava, mas a toda a população que pudesse estar ali próximo, sobre o que realmente aquele indivíduo, aquele ser, aquela população, aquele povo precisava ser esclarecido. E assim, ele deixava o exemplo para que todos nós pudéssemos usufruir dos momentos de dificuldade, dos momentos de ajuda ao próximo, de caridade. Enfim, todo tipo de pessoa procurava o nosso Mestre Jesus. Todo tipo de pessoa estava tentando, de alguma forma, entrar em contato com o nosso Mestre Jesus nos diversos caminhos pelos quais ele passava. Tinha essas pessoas, como eu comentei, que realmente queriam provar algo que não era verdade,
né? De certa forma, mostrar que Jesus provavelmente não fosse tudo aquilo que o povo enxergava nele, mas existiam sim aquelas pessoas que realmente precisavam de ajuda, que procuravam Jesus com toda a sua humildade, com toda a sua pureza de espírito, e queriam sim aproveitar aquele momento com aquele ser de luz, com aquele ser tão elevado que se fazia de presente. Esses sim queriam usufruir dos ensinamentos, aprender, estavam com os ouvidos preparados para ouvir o que o nosso Mestre Jesus tinha a dizer. Jesus distinguia esses dos demais, que nós acabamos de comentar, pela sua irradiação. Todos nós irradiamos o que realmente temos a intenção. Todos nós, por mais que tentemos esconder aquilo que tem no mais íntimo do nosso ser, a nossa irradiação, a nossa energia que circunda o nosso corpo, ela não mente. Muitos irmãos nossos que têm sensibilidade, seja mediúnica, seja qualquer outra sensibilidade espiritual mesmo, conseguem sim distinguir a intenção, a energia que está ao nosso redor. Quantas vezes nós não chegamos a um determinado local ou entramos em contato com determinada pessoa, onde, sem mesmo nunca termos tido contato com aquela pessoa, nos sentimos mal, nos sentimos perturbados, nos sentimos angustiados, não vemos a hora de sair e de irmos embora. De voltarmos ao nosso lar, voltarmos ao convívio de alguma pessoa que nós gostamos, de alguma pessoa que nós nos sentimos bem. De onde vem esse sentimento? Sim, pode ser de uma outra reencarnação, pode ser de um contato que nós tivemos em outras vidas, ou até mesmo nessa reencarnação. Mas se aquela pessoa não nos fez mal algum, se aquela pessoa naquele momento não nos fez mal algum, por que nós sentimos esse mal? Por que nós sentimos essa energia tão negativa? Essa energia que nos faz querer nos afastar cada vez mais dessa pessoa. É justamente essa energia que Jesus via em todo aquele que se aproximava dele. Jesus sentia, enxergava essa irradiação. Enxergava o mais puro objetivo, o mais íntimo de cada um daqueles que se aproximavam dele. Nós hoje sentimos apenas mal-estar, sentimos apenas algo desagradável, mas Jesus percebia tudo o que se passava no íntimo de todo aquele que se aproximava dele. Nós estamos aqui falando de sentimentos negativos, mas é lógico que existia também sentimentos positivos, sentimentos bons, e Jesus também percebia naqueles que se aproximavam deles, com a mais pura intenção de serem ajudados, com a mais pura intenção de usufruir do que Jesus tinha a oferecer para aquele povo, usufruir daquilo que Jesus veio trazer para nós, para a humanidade, não só naquela época, mas até hoje, e durante tantos e tantos anos ainda por vir, que nós precisamos ainda desses ensinamentos cristãos. Precisamos entender, nós precisamos compreender, para daí sim tentarmos de alguma forma praticar. Nós estamos, após mais de 2000 anos aí da passagem do nosso Mestre Jesus aqui pela Terra, creio eu, né? Se melhoramos um percentual ainda muito pouco, visto que temos muita dificuldade em aceitarmos que algo diferente daquilo que nós acreditamos seja verdadeiro. Nosso orgulho ainda é muito alto, é muito forte. Nosso orgulho não deixa aceitarmos que alguém ou uma ideia totalmente diferente daquela que nós concebemos como correta possa estar certo. Lógico que aqui nós temos que distinguir, sim, ideias mirabolantes, ideias ruins, que ao nosso conhecimento, ao nosso
ao nosso aprendizado através da doutrina espírita, através do cristianismo, nós já temos condições, sim, de identificar e separar o joio do trigo de alguma forma. Mas nós ainda conseguimos separar aquela erva daninha que está mais visível, né, do que é bom. Agora, buscar o verdadeiro sentido, a verdadeira erva boa, no mais profundo daquela mata, mais profundo daquela floresta, identificar o que é bom do que é ruim, nós ainda não estamos em condições de identificar tão claramente essas energias, esses aprendizados, esses ensinamentos. Então, meus irmãos, por isso que eu menciono nesse momento que nós podemos sim ter evoluído, mas temos muito e muito ainda o que aprender, muito e muito ainda o que evoluir nos ensinamentos cristãos. Nós sabemos o que fazer. Nós temos a teoria em nossas mãos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Novo Testamento, a Bíblia como um todo em nossas mãos. Nós temos tantas e tantas obras espíritas, tantas e tantas obras psicografadas, que nos trazem tantos conhecimentos, tantos aprendizados. O conhecimento, o caminho, está claro na nossa frente. Mas a porta é estreita. A porta é difícil de praticarmos tudo isso que está sendo nos mostrado, né? E é lógico que aqui a gente não vai de nenhuma forma querer que eu, né, seja quem for aqui, pratique 100% do que está hoje escrito no Evangelho, nas obras da codificação espírita, enfim, todos os livros psicografados, né, pela doutrina espírita. É lógico, nós não conseguimos praticar tudo isso, né? Porém, nós temos um caminho a seguir e nós temos que começar a seguir esse caminho. De uma hora ou outra nós temos que começar a seguir esse caminho. E a partir do momento que nós colocamos a mão na charrua, né, que nós colocamos a mão na verdade e sentimos que realmente esse é o caminho, nós entendemos, que nós compreendemos qual caminho nós devemos seguir, nós podemos até voltar atrás e seguir o caminho que nós estávamos. Mas nós não vamos seguir esse caminho de uma forma tranquila, de uma forma sossegada, porque o maior de todos os juízes vai estar sempre nos lembrando de que nós devemos seguir o outro caminho. E qual é esse juiz? Qual é o maior de todos os juízes que vai estar nos cobrando a todo tempo que nós devemos seguir o caminho melhor? É a nossa consciência. Nós vamos ter o conhecimento, nós vamos ter a consciência realmente, propriamente dita, de qual caminho seguir, do que nós devemos fazer, certo? E após voltarmos ao caminho em que nós estávamos, nós não seguiremos esse caminho da mesma forma que seguíamos quando nós estávamos na ignorância, porque nós já temos o conhecimento. E em outra passagem também, no nosso Mestre Jesus, ele nos fala que muito será cobrado a quem muito foi dado. E se nós estamos tendo essa oportunidade de acesso ao conhecimento, nós devemos sim nos esforçar para, pouco a pouco, sem nenhum sargento dentro de nós, digamos assim, nos cobrando, nos exigindo demais, né? Mas pouco a pouco, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pelo menos tentar não errar mais já é um grande começo, né? É o que eu estou tentando, pelo menos. Tentando não errar tanto mais, né? Não errar mais é pedir demais, né? Digamos assim. Mas tentar errar menos um pouco. Tentar pensar menos negativo, pensar menos coisas que nos façam mal. Sim, também pensar, não somente fazer coisas que nos façam mal. Muitas coisas que nos fazem mal e que fazem mal ao nosso próximo, graças a Deus, nós já conseguimos não fazer, né? Nós, graças a Deus, a maioria de nós que temos esse contato com o Espiritismo, nós temos a consciência de respeitar
o mínimo que seja o nosso próximo, respeitar a opinião do nosso próximo, né? Nem todos pensam como a gente, nem todos pensam igual a gente. E mesmo que pensem, será que nós estamos certos? Será que nós somos realmente exemplos a ser seguidos? Então nós temos que ter essa tolerância, né? Esse pensamento para com o próximo, da mesma forma que nós queremos que o próximo tenha esse pensamento para conosco, né? Então, meus irmãos, nós estamos no caminho, né? Nós estamos com um rumo a seguir, com um objetivo a chegar. Cada um vai ter um tempo, né, para atingir esse objetivo, cada um vai ter um tempo para chegar, né, nesse objetivo, mas cada um com a sua velocidade, com o seu ritmo, com o seu aprendizado, comparando-se a si mesmo sem comparar com o próximo, né? E assim nós vamos seguindo, nós vamos aprendendo o que nosso Mestre Jesus nos ensinou e tem nos ensinado sempre. E assim, meus irmãos, assim a gente precisa realmente deixarmos e fazer muitas coisas que hoje para nós é agradável, né? Porque se a gente quer ser melhor em um mundo onde o mal predomina, nós temos que nos esforçar sim em sermos um pouco diferente do próximo, em sermos um pouco diferente do que a maioria faz. A maioria nesse mundo de provas e expiações que está em vias de transformação, mas ainda o mal predomina, envereda para o caminho que não é um caminho que vai trazer bons frutos para todos nós. É um caminho que traz talvez bons frutos momentâneos nesse momento, nessa reencarnação, mas em reencarnações futuras isso não vai nos ajudar. Isso vai ficar aqui na Terra, muitas coisas que nós consideramos muitas vezes boas para nós, e vai acabar ficando aqui mesmo após a nossa desencarnação. Então nós precisamos sim pensar de forma que possamos deixar algo de bom para os próximos, claro, mas principalmente para nós mesmos, para o futuro. Deixarmos algo de bom para crescermos, para aproveitarmos após a nossa desencarnação. Pois a vida não acaba no túmulo. O túmulo ali fica somente o corpo. É uma vestimenta que nós utilizamos nesse planeta e aí deixamos ali no túmulo e seguimos adiante. Então nos esforcemos sim por passar por essa porta estreita, que não é fácil, mais uma vez a gente salienta, né, que não é fácil, mas que vai nos trazer muitos benefícios, muita gratidão futura por termos aceitado as orientações dos benfeitores espirituais e nos esforçados para passar, ainda que com dificuldades, mas conseguir pelo menos identificar essa porta estreita e passarmos por ela. Tudo isso exige muita reflexão, pois todos os dias, cada vez mais, essa correria, essa coisa arada do dia a dia que nós temos que fazer, nós acabamos fazendo muitas coisas no automático e só vamos pensar depois que nós fizemos, quando pensamos, né? Então nós precisamos pensar, nós precisamos reflexionar muito sobre, se possível, antes de agirmos, né? Mas se não conseguirmos reflexionar, se não conseguirmos pensar antes de agir, que nós possamos fazer como Santo Agostinho, fazer um inventário moral, né, no final de cada dia, de todas as nossas ações, né, vendo se realmente tudo aquilo que eu fiz está de acordo com os meus princípios, com o que eu tenho me esforçado para me tornar, né, no futuro. Se não estão, o que eu posso fazer para melhorar amanhã? Mais uma vez salientando, sem muita cobrança, tá, pessoal? Isso falo porque eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. E eu sofro com isso. Essa cobrança por ser melhor, por ser, eu não posso errar, eu não posso... Isso é a pior coisa que tem, porque a gente é imperfeito. A gente vai errar e vai errar muito. E eu sou a prova de que se a gente se cobra demais, a gente vai sofrer. Eu sofro por isso.
Eu sofro por querer fazer as coisas certas, eu sofro por querer fazer as coisas sempre da melhor maneira possível e quando eu vejo eu não consegui. É lógico que eu não consegui fazer tudo certo, eu não sou perfeito. Alguma coisa eu posso conseguir, mas alguma coisa, ou a maioria das coisas eu ainda não consigo. Eu tenho que aceitar isso como naturalidade e me esforçar por corrigir pouco a pouco os meus defeitos. Quantos e quantos ainda erram sem ter consciência de que estão errando, não é mesmo? Graças a Deus, nós já temos essa consciência de qual caminho seguir. Mas, né, temos que ter a paciência, né, a resignação, mas principalmente a paciência de seguirmos, né, nos melhorando dia a dia, sem, né, nos cobrarmos, sem nos chicotearmos, né, demais por querermos sermos melhores. Tá? Nesse capítulo da nossa irmã Amélia Rodrigues, ela traz aquela passagem do nosso Mestre Jesus, que ele nos diz onde um rapaz procura o Mestre, dentre tantas essas pessoas que procuravam ele para se esclarecerem, e aquele rapaz pede para que Jesus diga a seu irmão que reparta a herança com ele. Né? E Jesus se aproveita, como sempre se aproveitava de cada momento para instruir todo o povo que estava à sua volta, se aproveita daquele momento para instruir sobre os bens materiais e os bens espirituais. Perguntando ao moço, quem me designou para ser o seu juiz? Né? Eu não posso designar, né, o que cabe a você, o que cabe a seu irmão. Até porque o principal de tudo são os bens espirituais. Os bens materiais vão ficar aqui na terra, né, vão ficar aqui. Então Jesus, nessa parábola, né, de uma forma bem resumida, logicamente, a gente falando aqui, ele instrui aquele moço sobre isso. Olha, você está tão preocupado em repartição da herança, mas eu não estou aqui para repartir bens materiais. Eu vim para mostrar para vocês um novo mundo, um mundo espiritual, um mundo onde a felicidade que tanto procurais está. O meu reino não é deste mundo. Quantas vezes nosso Mestre Jesus falou essa frase, né? Então, nessa passagem, ele aproveita mais uma vez para o seu ensinamento, para esse nosso irmão. E para todos nós, né? Para todo aquele público que estava ali ao redor, acompanhando, pedindo ajuda a ele. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, assim na abundância das conquistas espirituais que ele tem, né? Dessas conquistas que ele consegue. Então, não adianta nós termos muitos bens, nós brigarmos de repente por alguma herança, bens materiais, lógico, é de nosso direito, sim, devemos tentar conseguir, sim, mas não nos apegarmos, tentarmos ver que o principal é o bem espiritual. Se algo acontecer, alguém me passou a perna, alguém roubou o que era meu, não é bem assim que deve acontecer. Ok, fazer o quê? Nós não sabemos o que fizemos em outras vidas, quem sabe nós estamos apenas colhendo um pouquinho do fruto que nós fizemos em outras reencarnações. Então nós devemos nesse momento sim ser resignados, deixar um pouco a avareza de lado, né? Isso sim é avareza, às vezes a gente não admite, mas é avareza. E seguimos o nosso caminho, porque se isso aconteceu, não foi por um acaso. Não foi, nós estamos perdidos nesse mundo, estamos sendo orientados e guiados por algum espírito de luz, sim, com toda certeza. E outra observação que nós temos que ter é que o indispensável é de fácil aquisição, o indispensável e de fácil aquisição é realmente fácil de nós conseguirmos. Agora, o supérfluo é que nos cansa, que nos aflige. Nós trabalhamos muitas vezes 12 horas por dia, se não mais. Maltratamos nossa saúde algumas vezes. Fazemos horas extras, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minha casa, meu carro, preciso guardar dinheiro para minha saúde no futuro. Nos matamos de tanto trabalhar.
enquanto que nós já temos o básico, nós já temos o suficiente em nossa casa, nós temos a felicidade, nós temos a paz, nós temos o alimento de cada dia, nós temos um teto onde nos acolher do frio, da chuva, do sol. Nós estamos nos matando, digamos assim, né? Literalmente, não precisa nem colocar entre aspas, nós estamos sim nos matando com excesso de serviço, muitas vezes colocado por nós mesmos, para a conquista de um supérfluo, para a conquista de algo que não é necessário, vamos falar bem a verdade, não é necessário para vivermos. Ah, mas eu quero guardar isso aqui para minha velhice, porque eu tenho que ter dinheiro para cuidar da minha saúde. Mas o próprio Jesus nos fala em outras parábolas, né? De que adianta você construir celeiros tão grandes para guardar toda a sua colheita, se amanhã mesmo sua alma será tirada, né? Jesus fala isso numa parábola. Então, meus irmãos, é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa refletir. É realmente necessário isso que eu estou fazendo? Preciso realmente trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sábado, para guardar esse dinheiro, seja para, entre aspas, desculpa, né? Para guardarmos para a nossa velhice, então para deixarmos como herança para nossos filhos, nossos netos. Será mesmo isso necessário? Será que um momento de paz, de harmonia, de contato, de sorrisos com nossa família, com nossos familiares, não é muito melhor, não vai valer muito mais a pena do que essa avareza, do que esse apego, né, aos bens materiais, e essa preocupação em deixarmos somente bens materiais aos nossos familiares, aos nossos herdeiros? Não é melhor nós deixarmos exemplos de vida, exemplos de atitude no bem, exemplos de como viver realmente a vida, né, fazendo o bem ao próximo e, consequentemente, fazendo bem a nós mesmos, do que nos preocuparmos em trabalharmos 12 horas por dia e deixarmos uma quantia de dinheiro para eles, que muitas vezes vai se acabar em pouquíssimo tempo. Tudo isso que eu falo aqui, eu falo inclusive para mim, logicamente, não é nenhuma lição de moral, não é nenhum julgamento, porque todos nós precisamos melhorar, né? Eu principalmente. Então, esse capítulo, né, Ricos de Avareza, o título do capítulo, ele nos traz essa reflexão sobre o apego aos bens materiais, sobre a nossa intenção realmente ao pedirmos algo ao nosso Mestre Jesus, né? E sobre o que realmente nós estamos querendo da nossa vida, do nosso caminho, do convívio com a nossa família. Ok, meus irmãos? Então, eu espero que nós possamos ter refletido um pouco sobre isso, reflexionado um pouco sobre isso, né? E que esses ensinamentos cristãos possam estar em nossas mentes, em nossas vidas, para que as oportunidades que nos aparecerem, a nossa consciência possa nos mostrar o caminho a seguir. Porque nós temos o caminho a seguir, nós sabemos que temos que sair da zona de conforto e nos esforçar para seguirmos por essa porta estreita. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho de estar comigo nesses momentos, conosco aqui da Messe de Amor, né? E para encerrarmos esse momento, agradecemos a Deus, a Jesus, por o amparo, pelo auxílio da espiritualidade maior, por estar conosco, nos acompanhando nesses momentos, transmitindo a todos nós aquilo que nós precisamos para o corpo ou para o espírito, e que possamos nos encontrar novamente, online ou de forma presencial, para mais momentos evangélicos, mais momentos de estudo e aprendizado do Espiritismo e do Cristianismo. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.